Pensa rápido, quem que é a primeira pessoa que você vai querer beijar ou abraçar depois que toda essa pandemia passar? Bom, em tempos em que a tela substitui o toque, gestos singelos como esses que eu citei são ressignificados. Por hora a gente precisa se contentar com o toque de cotovelos e a distância de 1,5 metro no mínimo. Mas com todas essas mudanças, qual será o futuro das nossas relações? O que esperar dos relacionamentos e afetos num mundo pós-pandemia? Para a gente responder o que será das relações no mundo pós-pandemia, a gente precisa voltar no tempo e olhar para a história. Não só para saber como seguiremos, como para entender o que somos hoje. Por que nos relacionamos como nos relacionamos? Então, quando a gente pensa nas características de afeto relacionadas ao povo brasileiro, além de sermos conhecidos pela questão da hospitalidade, pela questão da proximidade, pela questão da singularidade do perfil latino-brasileiro, a gente pode também observar sob uma perspectiva histórica quando a gente vê, por exemplo, uma obra como essa, que é uma primazia da literatura brasileira. A obra da qual Lincoln se refere é a Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Tem um capítulo lá dessa literatura dedicado apenas para se referir ao jeito cordial, empático e até mesmo acolhedor do povo brasileiro. Essa é, na verdade, uma crítica feita por Holanda ao dizer que a intencionalidade por trás do homem cordial não é tão nobre quanto suas ações. Colocando as intenções do lado, como brasileiros, nossas relações são peculiares, mas não exclusivas. Nossos vizinhos aqui na América Latina e até mesmo alguns países europeus e orientais possuem características bem semelhantes à nossa. Nós somos latinos, a gente pode dizer que a gente tem uma forte miscigenação cultural, ou seja, apesar da nossa colonização ser predominantemente portuguesa, a gente tem incidências italianas, incidências alemãs, incidências holandesas, incidências francesas. Então, a gente é constituído a partir de uma grande miscigenação cultural. Por isso, a gente pode dizer que o comportamento do brasileiro afetivo, ele é pluricultural, ou seja, essa pluriculturalidade que existe dentro do perfil brasileiro é o que permite essas interações com diferentes simbologias, né? Só que os toques, os beijos, o altruísmo, como algumas das representações que temos de afeto, foram brutalmente substituídas. Mas a pandemia não escancarou apenas as sombras que escondíamos. Pelo contrário, ela também potencializou valores altruístas em uma sociedade que precisou ser confrontada com sua moralidade. Quem dizia ser empático em meio à crise teve sua empatia colocada à prova. E o resultado é que em um dos períodos mais críticos da pandemia, a solidariedade se tornou a protagonista nestas novas configurações de relacionamentos. A solidariedade possui aparentemente um efeito benéfico em termos de saúde mental. Quando você olha para o sofrimento do outro, isso trata o seu. Isso permite que você, por exemplo, adquira um vocabulário para descrever o que você está sentindo, que antes de escutar o outro você não tinha. Aumentou ainda mais, que é o pessoal sendo solidário. Então, além da gente ter tido um aumento bem grande, né? A gente passou de 1.200 vaquinhas por dia para quase 2.000 vaquinhas por dia de uma hora para outra, a gente teve um aumento muito grande no número de doações. Então, as doações duplicaram né, do site. O Luiz, que é o CEO da maior plataforma de vaquinhas do Brasil, enxerga um país com maiores possibilidades de exercer solidariedade daqui para frente. Eu acho que a pandemia ela acabou acelerando um processo que ia acontecer naturalmente, mas de uma forma mais lenta. Tá? Então, eu acho assim, o brasileiro, em geral, ele é um povo muito solidário. Nós somos solidários por natureza, assim. Mas a gente ainda tinha muito receio, talvez, de fazer coisas online, ainda não sabia muito como ajudar. Existe uma característica muito forte na cultura brasileira do princípio da ajuda mútua. Isso a gente observa já há muitas décadas, né? É inerente àqueles que, inclusive a gente observa, até comentando com algumas ONGs que trabalham muito com o apoio social, que, por exemplo, são aqueles mais desprovidos que normalmente costumam fazer mais ações sociais em períodos de dificuldade.
Não dá para prever o que vem pela frente, mas dá para acreditar. Acreditar que o Brasil do futuro vai refletir o brasileiro de hoje, que passa pelas crises com doses de empatia. Acreditar no Brasil feito de um povo que vai encontrar novos caminhos para se relacionar. Mesmo que no futuro, assim como hoje, nos roubem o toque, nunca poderão nos tirar a vontade de amar.